Então, bora pessoal aí pra mais um vídeo. Aqui é o Matheus do canal Paixão Vascaína. Vamos estar reagindo aí ao programa do SBT Sport Rio, falando sobre o nosso Vasco. Bora lá, sem mais demora. O Vasco segue se preparando para a estreia no Brasileiro e confirmou o amistoso contra o América Mineiro. Cadê? Mais uma semana de treino intenso no CT Moacir Barbosa. Ramon Dias e sua comissão seguem testando as peças do elenco, de olho na estreia do Brasileirão na segunda semana de abril contra o Grêmio. O último teste será no amistoso contra o América Mineiro no próximo sábado no Rio de Janeiro. O Cruz Maltino já realizou 2 jogos treino. Após golear o Olaria, o Vasco venceu Volta Redonda por 2-0, com saldo positivo dos atacantes. Os gols foram marcados por David e Clayton, que ganharam pontos na disputa por uma vaga no time titular. Os dias intensos parecem surtir efeito em um Vasco que não quer repetir os erros recentes e, enfim, decolar na temporada. Tem que treinar bastante. Bom, quem assiste ao SBT Sport Rio já sabia disso há uma semana atrás. Porque o Lucas Pedrosa já tinha falado, inclusive até perguntamos para quem que Richarlison vai torcer. É verdade. Nesse jogo. Agora, Pedrosa, mercado. O que você tem de mercado no Vasco da Gama? Olha, lembrando aquilo que a gente trouxe ontem do Marlon Freitas, é uma posição... Ah, Pedrosa, por que o Vasco vai insistir no Marlon Freitas? Porque é um pedido do técnico Ramon Dias, que inclusive conta com a vontade do atleta. A informação que a gente tem é que o Marlon tem o interesse de se transferir para o Vasco da Gama. Então, Pedrosa, mas falaram que o Vasco só vai em oportunidade do mercado. Sim, só vai em oportunidade do mercado, só que o Marlon não se encaixa nisso. O Marlon se encaixa no esforço financeiro pelo pedido do Ramon Dias, onde a 777 aprovou esse investimento e o Vasco pretende fazer uma proposta oficial por ele nessa semana. E agora, Pedrosa, só é o Marlon? Não, o Vasco, como eu falei aqui, tá de olho no Kaique e, inclusive, tem interesse, já demonstrou interesse para o staff do atleta. Quem é esse jogador? O Kaique é um jogador de 28 anos, volante do Juventude, vem fazendo um belo campeonato gaúcho. Primeiro volante mesmo, mais de pegada, de intensidade, aquele cara que se encaixa no estilo de jogo do Ramon Dias e que necessita... Tem direção hidráulica? Tomara que tenha, velho. Porque o volante precisa ter. Eu acho que a direção hidráulica dele era o Nenê. Tem isso também. Foi mal, Pedrosa. E tem um próprio jogador do América Mineiro que também interessa ao Vasco da Gama, que é o Emanuel Martins. Do América Mineiro? É, do América Mineiro. Você acha que esse encontro tem a ver com isso? Eu não duvido nada que possa próximo. ocorrer uma conversa do presidente com o Lúcio Barbosa, que é o que está tomando as rédeas aí, e conversar, falar com o jogador. O jogador já falou que não quer ficar no América Mineiro, o próprio presidente também entende que ele é um cara negociável, só que ele é mais uma opção dentro desse mercado. E lá na frente o Vasco também busca ainda mais um jogador para poder compor a ponta esquerda e a ponta direita, porque há a iminência do Rossi sair, como a gente já trouxe aqui. Ainda não saiu o Rossi? Ainda não saiu, ainda não decretado, mas é uma situação que está muito bem encaminhada. Então é o Vasco no mercado olhando essas situações, Fernanda. Hoje quanto não ele tem tem nada de além verba disso. para investir Essa janela doméstica, Não né? é quanto tem, Fernanda. É assim, funciona da seguinte forma. Como eu trouxe para vocês aqui, o orçamento está estourado, porque mais de 100 milhões de reais foram gastos nos jogadores que o Vasco contratou. Foram 120 milhões de reais. Isso é um orçamento gigantesco. É um dos 4, 5 maiores do Brasil. Só que, como o Ramon Dias e o Emiliano fizeram esse pedido especial à diretoria, o Lúcio Barbosa correu durante esse último mês para poder tentar aprovar esse orçamento extra, nesse sentido de conseguir fazer uma proposta na casa ali dos 3,5 milhões de euros ao Botafogo, um empréstimo com opção de compra em relação ao Marlon Freitas. Os outros jogadores vão ser oportunidades de mercado, porque isso aí eu posso passar para vocês. Se o Vasco não conseguir contratar o Marlon Freitas, o Vasco vai guardar essa aprovação desse dinheiro para poder, na janela do meio do ano, tentar outro jogador de maior calibre. Como, por exemplo, não estou falando que vai ser esse, mas como, por exemplo, o Gustavo Coedjar, que a gente já trouxe aqui no início dessa temporada. Você vê que esse é um movimento, talvez, eu não sei se eu me corrija se eu estiver errada. O Marlon, o Cuejar, não o Esforza. São movimentos da comissão técnica do Emiliano e do Ramon, não é isso? É um gosto do treinador de ter essas peças, o que é super natural. A gente às vezes é muito em SAF o olhar do scout, né? E é claro que o treinador sempre tem a gente sempre fala aqui, o Lucas Fernandes no Botafogo foi uma opção do Você quer um Luiz exemplo Castro, que teve muito sucesso no futebol carioca? O Pablo Mari foi contratado pelo Flamengo a pedido do Jorge Jesus. Então, isso é natural no futebol, né? A diretoria não conhecia. Então, a gente está falando de 2 jogadores. O Marlon, que agora, a informação do Pedrosa, é a primeira opção desse Vasco nessa janela doméstica. E se não funcionar, na próxima janela, o Cuejar, que já é um nome que já
Foi um pedido forte do Ramon no início da temporada, como trouxe o Pedrosa. Eu acho até que o Gustavo Cuejá, por exemplo, seria uma contratação, entre aspas, mais certeira que o próprio Marlon Freitas. Assim, a gente já acompanhou o futebol do Gustavo Cuejá de perto, nos tempos de Flamengo. É um jogador que com certeza iria render com a camisa do Vasco. Já o Marlon Freitas seria uma incógnita, porque, assim, com todo respeito, o Marlon Freitas começou a ganhar destaque no Atlético Goianiense. O Gustavo Cuejá vem ganhando destaque há muito tempo já na carreira. É mais experiente. Se eu pudesse fazer uma aposta, financeiramente falando, seria no Gustavo Cuejá. A não ser que o Vasco faça aposta nos dois, porque eu acho pouco provável. Pouco provável. Muito pouco provável. A questão é que o Vasco quer um jogador agora. Porque entende que para iniciar o Campeonato Brasileiro você precisa desse jogador. E outro ponto que eu queria só destacar aqui, eu sei que é chato a gente ficar falando a mesma coisa do mesmo jogador, mas eu nunca vou ficar inventando nome para vocês. A situação hoje, assim como é a mesma situação nos últimos 15, 20 dias, é essa. Repito, é chato para mim também. Se eu pudesse, eu estaria falando aqui de outros jogadores. Mas a situação é essa e não mudou nada. Muito bem. Cara, o Vasco é isso aí. Pedrosa já citou as carências do Vasco desde o começo do ano, desde o final do ano passado. Em todos os programas ele vem falando. E não mudou, cara. Não mudou, as carências são as mesmas, com 120 milhões de gastos a mais aí. E continuam as mesmas. O Lúcio Barbosa tá tendo que tentar aprovar aí, não sei se conseguiu. Aparentemente sim, aprovar um valor a mais aí pra poder buscar alguém na janela interna aí. É bizarro, cara. O melhor, teoricamente o melhor diretor executivo do Brasil estando no Vasco, ele foi nada, não serviu de nada, só fez cagada, ainda ferrou com o ambiente, né, do clube. Então, o Vasco tem essas coisas, cara. Alguma coisa aconteceu aí que uma maldição caiu sobre o Vasco, que, meu Deus do céu, tudo dá errado, cara. A SAF que vem é uma SAF meio complicada. Nada pode ser na moral. Um dia tá tudo dando certo, no outro dia já tudo vai por água abaixo. O Vasco tem sido assim esses anos, tá bem complicado de acompanhar, mas a gente é vascaíno, tá acostumado, né? Não tem jeito. Vai continuar amando porque é o clube que a gente ama e não tem outra escolha. Então as informações são essas. O do Marlon aí é a primeira opção do Vasco, aparentemente. Também tem outras opções aí, como o Pedrosa citou. Vamos ver esse jogo aí. Provavelmente não vai ter transmissão nem nada contra o América Mineiro, mas já é um time melhor que o Vasco vai enfrentar como treino, né? Apesar de estar na segunda divisão, estava na primeira ano passado. É um time melhor do que esses que o Vasco jogou. Então vamos ver como é que vai sair o Vasco aí. Espero que vença. E também é uma boa oportunidade de observar os jogadores, que o Vasco poderia ter algum interesse ali. Diz aí o que você acha, se o Vasco está preparado aí para começar o Brasileirão. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu espero que a gente não vá sofrer. O certo é não sofrer esse ano, que nem foi o ano passado, né? Meio de tabela ali eu acho que dá para pegar. Uma Sul-Americana, talvez. Então, só não quero sofrer, cara. Um ano tranquilo é pedir muito. O Vasco não fica entre os 10 primeiros há sei lá quanto tempo. Então, é só isso que eu quero. Então, diz aí sua opinião. Se você quiser ver outro vídeo sobre o Vasco, tem 2 opções aí na tela aparecendo pra você. É só escolher e até o próximo vídeo.